Olá, pessoal. Muito bem. Vamos dar continuidade à família dos ácidos? Mais um ácido aí para a gente falar, um grande ácido, que é o sulfuric acid, né? Gente, o sulfuric acid, né, eu não queria dizer num passado, mas houve uma experiência com a Ana Kosaki Ramanak. Eu tive uma aluna que participou de um estudo, né, com essa grande homeopata brasileira, e ela utilizava o sulfuric ácido para diminuir o vício com álcool, né? Então, essa rubrica do sulfuric ácido é uma rubrica muito pouco utilizada, né? Mas eu lembro dessa pesquisa muito interessante, que houve uma diminuição, né, no consumo de álcool numa população de baixa renda, com a introdução de sulfuric ácido na 6CH. Eu achei bastante interessante. A gente não acha isso muito nas descrições, né? Já vi, acho que só um autor falar sobre isso, né? Mas eu quis trazer esse off-label, vamos assim dizer, do sulfuric ácido, né? Então, gente, o foco do sulfuric ácido, segundo o autor Ian Scholten, é o esgotamento emocional dentro de um relacionamento amoroso. O Sankaran tem uma visão diferente do sulfur em relação ao Ian Scholten, né? O Ian Scholten, ele coloca o sulfur com questões relacionadas ao companheiro, ao parceiro, né? Ao casal. O Sankaran, ele coloca o sulfur com questões de dignidade, de apreço, de admiração, né? Então, eles colocam essas duas divergências. Mas a gente pode colocar, esse texto foi feito com base em Ian Scholten, mas acho que a gente pode colocar aqui o esgotamento emocional, porque faz tanta força para ter apreço, para as pessoas admirarem, para as pessoas acharem você legal, você bacana, que isso também acaba levando ao esgotamento. Então, eu acho que o que a gente pensar para manter um relacionamento amoroso vivo, né, no caso do sulfuric acid, a gente também pode pensar no esgotamento por manter viva uma dignidade, ou manter viva uma admiração, né? Aqueles professores antigos que um dia brilharam muito no passado, né, e hoje já não brilham tanto, entendeu? Eram pessoas muito admiradas no passado e hoje já estão mais esquecidas, né? A gente pode pensar em sulfuric ácido, tá certo? Muito bem, vamos discorrer um pouquinho mais, né? Então, o foco principal é o esgotamento emocional dentro dos relacionamentos amorosos ou dentro das relações sociais com uma necessidade de admiração, né? Pessoas que se esforçam intensamente para manter uma relação viva, mas quando percebe que não há mais futuro, entra em empatia. Ou é uma pessoa que se esforça intensamente para manter uma admiração das pessoas, né? E quando percebe que essa admiração não existe mais, entra em apatia, né? Podemos ler dessas duas formas. Apatia e isolamento, né? Então, há um desejo profundo de fusão com um parceiro, né? Uma união idealizada e que ignora os altos e baixos naturais da vida, inclusive em relação à admiração, né? A pressão constante é uma tentativa de escapar da ansiedade e da sensação de fracasso, né? Ou da tentativa de se livrar de sair da vida social ou sair daquela posição que um dia era do pedestal, né? Então, a hora que desce do pedestal é um momento de uma sensação de fracasso, né? Então, é um remédio para quem vive um estado de urgência emocional e mental. A alma está exausta, o corpo acelerado, e o coração busca uma fusão com algo que já é impossível, né? Então, aspectos mentais e emocionais, né? Exaustão profunda por tentar salvar relacionamentos desgastantes, né? Desejo intenso de uma unidade amorosa, mas que não é mais realista. Tendência a atrair parceiros igualmente exigentes ou idealistas.
relações superficiais por dificuldade de lidar com emoções muito profundas, pensamentos obsessivos sobre a relação mesmo o trabalho, ou pelo elemento obsessivo do trabalho em relação ao relacionamento e vice-versa, né? Busca o sucesso profissional como compensação afetiva, né? Alternância entre a euforia e a melancolia. Depressão e uso de álcool como fuga emocional, né? Olha aqui como nós começamos, né, o nosso vídeo. Oscilação entre a seriedade e a brincadeira, né? O termo que o Schouten usou é seriedade alternando com palhaçadas, né? Pessoas taciturnas, irritáveis, monossilábicas, com tendência ao choro, impulsividades nas conversas, perdem a graça e a harmonia. Pressa extrema, comem, andam, escrevem e trabalham sempre com urgência, sempre para ontem, né? Ansiedade matinal, né? Desejo de terminar tudo rápido, quero terminar tudo para ontem, né? Chama atenção isso aqui para mulheres idosas, dona de casa, né? Elas têm uma tendência de querer terminar muito rápido, até mesmo por causa da idade, pela exaustão, mas elas querem continuar sendo admiradas naquela posição de matrona, naquela posição de chefe de família, né? Que com a idade elas perderam, mas é uma tentativa enorme, né, para que elas se mantenham naquela pessoa que faz a comida, que coordena a comida, que coordena a casa, né, e por isso elas têm essa característica, né, de terminar tudo muito rapidamente. Eu observo muito isso no meu consultório, principalmente para fazer exercício. Elas costumam fazer os exercícios muito mais rápido do que os pacientes mais jovens. E eu vejo que não é só pela dificuldade, é essa coisa de querer terminar mais rápido, né? O esforço constante para parecer bom e conquistar respeito, né? Então, sintomas gerais, né, de sulfúrico ácido. Então, uma fraqueza no estômago e desejo por álcool e frutas, diarreia fétida com a sensação de que o abdômen está afundando, menstruação abundante, leucorreia ardente, prolapso vaginal, ondas de calor no climatério pode estar aqui, né? Estou perdendo o fato de eu ser mulher, né? Muitas vezes as mulheres associam o ser mulher à sua capacidade reprodutiva, e eu estou perdendo a minha capacidade reprodutiva. Quando elas se sentem desta forma, muitas vezes elas começam a brigar por esse desejo de continuar sendo mulher, né? De continuar sendo feminina. No sistema músculo-esquelético, tremores internos, cãibra do escritor, fraqueza nos joelhos e no tornozelo, espasmo durante o sono e muitas dores, né? Uma pele com urticária com coceira intensa. No cérebro, sistema nervoso, né? Sensação de que o cérebro está solto, uma compressão occipital, choque elétrico nas têmporas e na testa, né? Tendência de um cabelo grisalho precoce, né? Muita energia, né, gente? Ó, remédio aí importante, né? Quando a gente fala aí de relacionamentos, de envelhecimento, né? Então, foi uma pessoa que um dia foi presidente de uma empresa e que perdeu tal status, né? Pessoas que estão num relacionamento e que aquele relacionamento já não existe mais. Então, aqui também tem uma questão de perda, né? Mas é uma perda relacionada ao fracasso, né? Relacionada ao um dia eu fui e hoje eu não sou mais. Então, são pessoas que estão tentando batalhar para que as coisas sejam como antes. Ou seja, com que eles continuem com brilho, com apreço, com admiração, seja pelos outros, ou seja pela pessoa com a qual tem um relacionamento amoroso. Gente, ou seja, muita gente, né? Muita gente se encaixa aqui, né? Muita gente tem essa questão. Mais uma vez, acho que a gente tem que utilizar muito mais os remédios ácidos, como a gente praticamente não usa, né? A gente precisa lançar a mão deles, né? Principalmente para essas pessoas que estão perdendo a majestade, vamos assim dizer.
sulfuric acid pode ser um grande remédio para isso, tá bom? Gente, tem mais, não acabou, tá bom? Então, segue a gente, né? E se inscreva no nosso canal para não perder o nosso próximo vídeo do nosso próximo ácido.